Olá, povo de Deus, 23º domingo do tempo comum, 8 de setembro de 2024. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 35, 4 a 7a, Tiago 2, de 1 a 5 e Marcos 7, de 31 a 37. Dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é o vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus. É ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos, se descerrarão os ouvidos dos surdos, o coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo, a terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fontes d'água. Os capítulos 34 e 35 do livro de Isaías descrevem os últimos embates travados por Javé contra as nações, aqui particularmente contra Edom, e a vitória definitiva do povo de Deus sobre os inimigos. O autor desses textos escreve na fase final do exílio do povo de Deus na Babilônia, à volta dos anos 550 a.C. A intenção do profeta é consolar os exilados, desanimados, frustrados e mergulhados no desespero, porque a libertação tarda e parece que Deus os abandonou. Depois de apresentar o julgamento de Deus e o castigo de Edom, o autor descreve, por contraste, a alegria do povo de Deus, porque a libertação chegou, e a transformação extraordinária do deserto sírio, pelo qual vão passar os israelitas libertados, que retornam do exílio. Nas imagens dos cegos que voltam a contemplar a luz, dos surdos que voltam a ouvir, dos coxos que saltarão como cervos e dos mudos a cantar com alegria, o profeta representa essa vida nova, excessiva, abundante, transformadora que Deus vai oferecer a Judá. Cegueira, mudez, paralisia, surdez referem-se sempre ao povo de Israel. O profeta promete que o Senhor fará sua interferência em favor de Israel. Essa utopia do profeta hoje anuncia um novo êxodo, muito mais exuberante que o primeiro. Tiago 2, de 1 a 5. Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Pois bem, imaginai que na vossa reunião entra uma pessoa com um anel de ouro no dedo e bem vestida. Também entra um pobre com sua roupa surrada. E vós dedicais atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe, vem, senta-te aqui à vontade, enquanto dizeis ao pobre, fica aí de pé. Ou então, senta-te aqui no chão, aos meus pés. Não fizestes, então, discriminação entre vós? E não vos tornastes juízes com critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Continuamos hoje a leitura dessa carta de Tiago, enviada às 12 tribos que vivem na diáspora. A expressão indica que os destinatários da carta são, em primeiro lugar, os cristãos de origem judaica dispersos no mundo greco-romano, sobretudo nas regiões próximas da Palestina, como a Síria, Egito, Ásia Menor. Mas a carta serve também para todos os crentes de todas as épocas, de todas as raças, de todas as latitudes. O objetivo fundamental do autor é exortar os crentes para que não percam os valores cristãos autênticos, herdados do judaísmo através dos ensinamentos de Cristo. O nosso texto pertence à segunda parte da carta. Aí o autor trata de dois temas fundamentais. A fé concretiza-se no amor ao próximo sem qualquer tipo de discriminação ou de acepção de pessoas. A fé expressa-se não através de ritos formais ou de palavras ocas, mas através de ações concretas em favor
da pessoa humana. No geral, esse capítulo convida os crentes a assumir uma fé operativa, que se traduz num compromisso social e comunitário. Marcos 7, 31, 37. Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia, continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão e em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldades. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Marcos 7 já registra a fase final da etapa de Jesus na Galileia. Multiplicam-se as reações negativas contra Jesus e contra seu projeto, apesar do rastro de vida nova que ele vai deixando pelas aldeias e cidades por onde passa. As últimas discussões com os fariseus e com os doutores da lei, a propósito de questões legais e da tradição dos antigos, no início deste capítulo, são uma espécie de gota d'água que faz Jesus abandonar o território judeu e refugiar-se em território pagão. É nesse contexto que Marcos fala de uma viagem pela Fenícia que leva Jesus a passar pelos territórios de Tiro e Sidônia, cidades da faixa costeira oriental do mar Mediterrâneo, no atual Líbano. No regresso dessa incursão pela Fenícia, Jesus teria dado uma longa volta pelo território pagão da Decápole. A Decápole era o nome dado ao território situado na Palestina Oriental, estendendo-se desde Damasco ao norte até a Filadélfia ao sul. O nome servia para designar uma liga de 10 cidades que se formou depois da conquista da Palestina pelos romanos, no ano 63 a.C. As 10 cidades que formavam esta liga eram helenísticas, não estavam sujeitas às leis judaicas. As cidades que integravam a Decápole estavam sob a administração do legado romano da Síria. Era um território pagão considerado pelos judeus completamente à margem dos caminhos da salvação. É nesse ambiente geográfico e humano que o episódio da cura do surdo-mudo nos vai situar. O gesto de Jesus de curar o surdo-mudo deve ser visto como mais um passo no anúncio desse projeto que Jesus vai propondo por toda a Galileia, o projeto do reino de Deus. Jesus vai ampliando seu campo de atuação e age com desenvoltura em território pagão e quer que esse povo também se solte, que se abra para uma vida nova. O surdo-mudo do texto de hoje é apresentado como uma pessoa passiva, não toma iniciativa. Foi trazido por outros até Jesus e foram estes que pediram a Jesus sua cura. Jesus envolve seu gesto de profunda discrição, afasta-se com o homem do meio da multidão e, ao realizar a cura, entra em sintonia com o Pai ao olhar para o céu e diz Efatá, que significa abre-te. Imaginamos quantas pessoas surdas e mudas em relação a tudo o que acontece vive hoje em nossa sociedade. Aprenderam a viver de forma conformada, sem reação alguma. Papel fundamental foi daqueles que tiveram a coragem de trazer o homem até Jesus
e pedir a ele o dom da cura. Claro que é uma postura que sugere a todos nós cristãos, seguidores de Jesus, ter a coragem de arrastar os inúmeros acomodados até o caminho que acreditamos ser o da nossa libertação. Precisamos repetir em diversos ambientes de nossa sociedade o Efatá de Jesus, ou seja, o abre-te, para que as pessoas se abram às novas perspectivas de vida, libertas de tudo que impõe um cala-boca no povo. Lembremos-nos hoje de cantar: Pai, afasta de mim esse cálice. Um beijo no seu coração.